Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 4, que diz: Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Bom, queridos, já tratamos uma parte desse verso, eu queria continuar com vocês, tratando agora sobre essa questão de que ele oferecia esmolas às pessoas. Ele fazia obras de caridade, ele acolhia pessoas. Porque isso é a base, né, queridos, de um coração que entendeu o amor de Deus. Que entendeu que Deus criou as pessoas, que nós somos todos responsáveis uns pelos outros, nós temos que ajudar, nós temos que cuidar, fazer o nosso bem. Como o livro de Provérbios nos diz, não hesiteis em fazer o bem a quem de direito, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Se você pode fazer, faça. Faça o bem, como diz o ditado, sem olhar a quem. Ajude as pessoas, demonstre quem você é no seu partilhar. Demonstre como Cornélio que você entendeu que mais importante que as riquezas é o ser humano. Quem crê em Deus tem que crer nisso. Que o ser humano tem um valor imenso, como Jesus disse. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. E se ela vale mais que o mundo inteiro, por que não auxiliá-la? Por que não responder ao clamor daquela pessoa que necessita, que precisa? Então dê valor ao ser humano. Cornélio, na simplicidade do conhecimento e da fé e da religião dele, auxiliava as pessoas. E muitas vezes cristãos mega entendedores que leem a palavra de Deus não entendem isso. A questão de você ajudar a pessoa na medida que você pode. Por exemplo, Hebreus 13 nos diz: Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Veja que isso é encarado por Deus como uma oferta, como um louvor a Ele. O próprio Jesus nos diz: olha, faça suas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, você louvar, você de você mesmo é muito bonito. Agora, você provocar louvor nos lábios dos outros é mais lindo ainda, né, queridos? Você provocar gratidão na alma das pessoas porque você as ajudou e demonstrou ser uma pessoa que se importa e, portanto, Deus também se importa com elas. Vamos acolher, vamos fazer o bem, vamos mudar o mundo a partir de nós. Isso é uma ação, queridos, de graça, de bondade real. Porque às vezes a pessoa não tem como te pagar. Ela não tem como te recompensar, vai te recompensar com o quê? Então você faz somente por bondade. Somente porque você se importa, porque você se coloca no lugar dela. Queridos, porque você poderia ter nascido na condição dela. Você poderia ter nascido numa favela. Você poderia ter nascido na África, numa região pobre, num sertão nordestino, enfim, ter dificuldades mil. Então, se coloque no lugar e responda. Claro que você talvez não tenha toda essa alegria para dividir tudo que você tem. Não é isso que o Evangelho nos cobra. O Evangelho nos ensina a partilhar pelo menos um pouco. Acolher a pessoa, ajudá-la. Então, às vezes a gente gasta tanto, queridos, com coisas supérfluas, e às vezes a gente não ajuda quem realmente necessita. Como Jesus nos disse, olha, quando você for fazer um banquete, não convide os ricaços, os nobres, porque esses podem te pagar, esses podem te recompensar. Então você não está fazendo um bem, às vezes você está agindo por interesses, por comodidades, né? Porque aquilo possa te beneficiar no futuro. Agora, se você convidar quem não pode te pagar de volta, aí você faz única e exclusivamente por bondade e você está ajudando alguém. Então, que nós venhamos a ser entes da bondade. Porque isso alega o coração de Deus, isso sobe, queridos, como um memorial. Olha que coisa linda.
sobe como um incenso agradável a Deus, muito mais do que às vezes você fazer um sacrifício de ficar de joelhos, de fazer um propósito, uma promessa a Deus, um voto. Não, você ajudar uma pessoa. Que tal você fazer esse voto? Né? Como Isaías nos diz, esse é o jejum que Deus mais quer, você acolher o pobre. Você ajudar as pessoas, muito mais do que festas e solenidades. Nós temos esse coração aberto para quando alguém vir até você, Deus poder contar com você. Deus pode ou não pode contar contigo? E se pode, então faça. Quando uma pessoa vem até você, saiba-se incomodado pelo Espírito Santo, constrangido pelo amor que Deus tem por aquela pessoa. Porque aquela pessoa é uma pessoa amada por Deus. É uma pessoa que Deus se importa, que Deus se interessa. E você está ali naquele lugar, naquela hora, podendo às vezes acolhê-la. E não responda da menor maneira possível, né? Como diz a música, faça o seu melhor. Ajude de uma maneira que realmente a colabore com ela. Se importe com ela. Se você tiver oportunidade, converse com ela. Demonstre o amor que Deus tem por ela através de você. Que mundo nós teríamos, queridos, se todos nós fizéssemos isso? Que mundo teríamos se houvessem mais Cornélios? Talvez com menos conhecimento, isso não é um objetivo, claro, mas pessoas que praticassem o que já entenderam. E que a gente entenda que o principal é amar ao próximo. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.